A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Assunção AM 620, da Rádio Esperança, da Rádio Cultura. Hoje iniciamos a 32ª edição do programa Saúde em Dia. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos em Serviço de Saúde do Estado do Ceará, Sindsaúde, representa trabalhadores e trabalhadoras de nível médio e nível técnico que atuam no nosso estado do Ceará. O sindicato foi fundado em outubro de 1941 e ele é um dos mais atuantes sindicatos do Brasil e tem uma bela história de luta em defesa dos nossos trabalhadores. Quais as lutas atuais do Sindsaúde e as condições de trabalho dos profissionais de saúde no nosso Ceará? O sindicato, como ele tem avançado no interior do estado? Saúde dos trabalhadores do nosso estado na saúde, suas condições de trabalho e suas lutas são os temas de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar a presidente do Sindsaúde do Ceará, Marta Brandão. Ela que dirige com tanto brilhantismo esse sindicato. Como sempre, estou aqui com o jornalista Ronaldo Machado, que vai participar também na nossa entrevista. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, doutor Arruda. Boa tarde a presidente do Sindsaúde, doutora Marta Brandão, e a diretora Madalena Policarpo. É um prazer recebê-las, mas eu queria só fazer uma indagação, apenas curiosidade minha. Existe algum pleito atualmente a ser reivindicado pelo Sindsaúde? Esse vai ser, né, Ronaldo, o nosso tema principal de hoje, né? Então a Marta já pode começar respondendo aqui ao Ronaldo Machado e completando uma pergunta aqui de um nosso ouvinte que já está chegando pela internet, porque eu quero lembrar também o nosso telefone. Pode ligar que nós... 244-9449. E nós vamos transmitir aqui as perguntas pela internet também, facebook.com/arrudabastos e pelo Twitter, twitter.com/arrudabastos. Mas, Marta Brandão, respondendo então a primeira pergunta e colocando como anda o Sindsaúde aqui no nosso Ceará. Boa tarde, Arruda Bastos. Boa tarde, Ronald. Queria saudar, uma saudação especial a todos os ouvintes do programa Saúde em Dias. Bom, o Sindsaúde, como já foi apresentado, é um sindicato que foi fundado em 1971. Ano passado nós fizemos, no mês de outubro, um grande evento de comemoração dos nossos 72 anos de existência e de luta do sindicato. Foi em 1941, né? 1941, Fez 72 anos de muita luta. É uma história longa, né? Longa. 72 anos. Poucos sindicatos no Brasil, né, Marta, conseguem ter essa atuação ininterrupta durante tanto tempo, né? Exatamente. Enfrentou períodos difíceis da vida dos trabalhadores, como a ditadura militar, como a luta para conseguir se firmar como entidade dos trabalhadores que pudesse, de fato, reafirmar as reivindicações e as lutas dos trabalhadores e se pautar por avançar cada vez mais. Ronald, nós temos, sim, uma demanda muito grande para colocar aqui para todos os ouvintes e para conclamar a nossa categoria, que nós representamos o Sindsaúde dos Trabalhadores do Nível Médio e Elementar da Saúde, a se envolver nessa agenda
do Sindisaúde, que até junho nós estamos aí num período muito importante da vida dos trabalhadores, sobretudo do setor privado e filantrópico, que é a campanha salarial 2014. O Sindisaúde, ele é um sindicato bastante diferente dos demais, porque ele congrega várias categorias dentro deles. Além dos auxiliares e técnicos de enfermagem, o Sindisaúde representa também os auxiliares e técnicos de laboratórios, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, os trabalhadores auxiliares e assistentes administrativos, todo o nível elementar dos hospitais privados e filantrópicos que são contratados pelo próprio hospital, como lavandeira, copeiro, maqueiro, enfim. E temos hoje, além de todas essas categorias, representa o setor público, filantrópico e privado, e surgiu novamente uma nova categoria, que ainda é instrumento ainda de análise da própria diretoria do sindicato, que são os trabalhadores contratados através das organizações sociais, que hoje atuam no estado do Ceará, que são contratados através do ISGH e que estão lotados nos hospitais regionais, nas UPAs e no município de Fortaleza, nos postos de saúde e nos hospitais municipais. O Sindisaúde, Marta, ela está analisando essa possibilidade de também representar? Já representa de fato. Como é uma categoria nova para o Sindisaúde, a gente tem estudado como é que de fato a gente pode assegurar a essa nova categoria melhores condições de trabalho e de vida, né? Porque é um trabalho que já surge precarizado, né? O governo do estado deveria fazer concurso, no entanto, optou pela seleção pública, não realiza o concurso, e nossa opinião é de que, ao não realizar concurso público, é uma categoria que já nasce precarizada, porque a seleção é feita... A seleção pública ela é realizada com tempo determinado, por um tempo de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1, sendo que esses trabalhadores, ao final do seu contrato, não têm o aviso prévio nem a multa de 40%. Né? Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, chegando aqui uma pergunta pela internet, a dona Glória Angelim pergunta o seguinte: deve ser um profissional de saúde, Marta. Como anda a campanha salarial 2014? Muito boa pergunta, dona Glória. Nós vamos ter, assim, muito prazer em responder, até porque do setor privado, como eu disse antes, o sindicato está na campanha salarial do setor público e do setor privado, que nós temos 3 convenções, e temos também a da Unimed, com a cooperativa das Unimedes, que a data base é só maio. Já protocolamos a nossa pauta, no entanto, não teve nenhuma rodada de negociação. E estamos em processo de negociação, nós estamos vindo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, aonde nós reunimos com o sindicato da iniciativa privada para discutir a do setor privado. A do setor filantrópico, a gente vai ter reunião no dia 9 de abril, a primeira rodada de negociação. A do filantrópico sempre empurra com a barriga o sindicato patronal, mas vou falar, não sei se é desse setor que a dona Glória quer saber, mas do setor privado hoje foi a 3ª rodada de negociação, nós não houve perspectiva de avanço. O sindicato defende, nessa campanha salarial 2014, avançar em piso para todas as categorias, assim como assegurar um ticket à alimentação que ofereça o mínimo de condição para esse trabalhador, essa trabalhadora estar bem alimentada. Então, da 3ª rodada de negociação, que ocorreu, acabou de ser encerrada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o único avanço que se houve é de que eles sinalizaram convencionar o ticket de alimentação apenas para o ano de 2015. O Sindisaúde não se posicionou, porque nós estamos determinados e convictos de que um profissional da saúde que se prepara e que cuida de vida e que tem que estar se reciclando e que tem a grande responsabilidade de cuidar da vida das pessoas, não pode continuar na situação que está, sobretudo no setor privado e filantrópico, que é de trabalhar cuidando da vida das pessoas e ganhando praticamente salário mínimo. Salário mínimo é o menor salário
pago aos trabalhadores no Brasil, assim diz a Constituição Federal, e a maioria deles ganha o salário mínimo sem ter a necessidade de se qualificar, de ter um curso técnico e nem estar cuidando da vida das pessoas. Então, hoje, a situação dos trabalhadores da saúde, do nível médio, tanto do setor público como do filantrópico e privado, a remuneração é muito baixa. E a direção do Sindsaúde, que tomou posse dia 1º de fevereiro do ano passado, que tem só um ano de mandato, tem colocado como prioridade número 1 da nossa gestão avançar em pisos melhores, avançar no ticket de alimentação, avançar no combate ao assédio moral, promover grandes fóruns de debate para que a gente possa garantir e pressionar o Congresso Nacional pela uma luta histórica nossa, que é as 30 horas para os profissionais de enfermagem. É tanto que nós estamos programando para o mês de maio realizar no estado do Ceará o Sindsaúde sendo protagonista de um encontro para reunir todos os Sindsaúdes do Nordeste para debater essa bandeira, essa reivindicação nossa que é mais do que justa. A nossa secretária-geral está indo agora, dia 17, segunda-feira, para um encontro nacional em Brasília, com todas as entidades de saúde, para a gente debater isso e como nós vamos entrar nessa luta no Ceará, envolvendo os estados do Nordeste, para garantir essa tão sonhada jornada de 30 horas para os profissionais de enfermagem. Marta, está chegando aqui uma outra pergunta pela internet. É uma pergunta que eu acho pertinente. A pergunta é desse: quem dá mais trabalho na hora de negociar? A iniciativa privada ou o serviço público? A iniciativa privada, ela dá mais trabalho, mas tem um que ainda é pior do que ela, que é o setor filantrópico, porque esse a gente não tem, como argumenta que vive de doações, a gente tem mais dificuldade de acessar a tabela financeira desses hospitais, então eles dão bem mais trabalho do que o setor privado, o setor filantrópico. Mas a pergunta da nossa ouvinte é entre o setor público e o setor privado. O setor público a gente tem mais facilidade porque a gente negocia e se organiza através dos fóruns e das mesas. Então o Sindsaúde não vai para a negociação sozinho, ele sempre vai com as demais entidades das categorias da área de saúde. Já para o setor privado, nós vamos sozinho. Então a gente entende como é importante a unidade dos trabalhadores para avançar nas conquistas. Onde a gente tem mais dificuldade é onde a gente tem que fazer a negociação sozinho, que é o caso do privado. Já para o setor público, a gente tem uma articulação com as demais entidades, tem mais facilidade. Essa pergunta foi da dona Auricélia, lá do município de Itapipoca. Uma outra pergunta que chega aqui pela internet diz o seguinte: você falou em assédio moral, e ela está perguntando aqui, ainda é muito grande o número de ações ou de reclamações que chegam no Sindsaúde no que tange assédio moral? O que chega é extremamente pertinente a pergunta dela, porque o assédio moral ele é uma coisa muito presente hoje em todas as categorias do Sindsaúde, seja no filantrópico, seja no privado, e acaba sendo muito mais agravante no setor público. Porque no setor privado e no setor filantrópico, os empregadores, quando não querem mais empregado, eles podem demitir sem ter que arrumar, sem ter que abrir processo administrativo. Então, eles se livram logo do empregado. Já no setor público, como o Estado e o município não podem usar desse mesmo artifício, o assédio moral ele acaba se tornando muito pior, porque aí eles usam de transferência, eles usam de muitos artifícios, e o sindicato recebe muito mais demanda hoje de assédio moral do setor público do que mesmo do setor privado. As ações do sindicato, para combater essa prática, elas não chegam a ser tantas porque muitos denunciam, mas não têm coragem de ingressar com a ação. E isso é determinante para que o empregador, seja ele do Estado, município ou setor público ou privado,
se abster dessa prática, é preciso que o trabalhador tenha coragem, consciência de enfrentar eles nos tribunais, na justiça. Só se combate o assédio moral se a gente for ao extremo, se nós provarmos junto com o trabalhador que ele foi vítima do assédio moral e que os empregadores têm que se absterem disso, porque o assédio moral, doutor Arruda e Ronald, traz consequências para a vida do trabalhador, não só no campo profissional, mas, sobretudo, na vida dele particular, condições psicológicas são abaladas, o convívio familiar. Então, é uma coisa que nós precisamos encontrar mecanismo de enfrentar de outra maneira que não seja só através da via judicial, porque muitos não têm coragem de ir ao extremo, né? Você pergunta, Saúde em Dia responde. Marta, chegando aqui uma pergunta de Baturité. Aliás, Baturité, que é a minha terra, tem lá uma regional do Sindsaúde, é uma regional. Eu queria que você falasse um pouquinho do Sindsaúde no interior e do calendário de mobilização desse ano. Mas ela está perguntando o seguinte, a Fatinha. Fatinha é uma profissional, uma agente comunitária muito atuante lá na região do Maciço Baturité. Ela pergunta, e o piso dos agentes comunitários de saúde, as lutas dos agentes comunitários de saúde, em que pé estão? Queria mandar um abraço para todos os filiados do Sindsaúde da região de Baturité, os agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, todos os auxiliares técnicos, a nossa categoria em geral. Dizer que lá em Baturité nós temos uma subsede que é coordenada por uma companheira nossa, que é a Fátima Pinto, que é uma pessoa que é agente de saúde, que é muito dedicada à luta dos trabalhadores. E vou falar agora especialmente dos agentes de saúde, porque nós temos uma agenda propositiva para essa categoria. O Sindsaúde aprovou na última reunião de janeiro que nós iríamos realizar 6 encontros regionais com os agentes de saúde do Estado. E lá na regional do Baturité, para quem está nos ouvindo agora, o nosso encontro será dia 26 de março. Dos 6 encontros, nós faremos 6 em março e 6 em abril. O primeiro será dia 14, lá no Cariri, e o segundo já será em Baturité, dia 26. Queremos convidar todos os agentes de saúde do Estado para se fazerem presentes nesse importante evento, porque nós vamos debater uma pauta extremamente importante para essa categoria, que é a luta pela mudança do regime deles, porque os agentes de saúde do Estado, quando foram absorvidos pelo Estado, através de um regime especial que não assegura praticamente direito nenhum a eles, né? Então, nós estamos desenvolvendo essa luta desde o final do ano passado, assim como nós vamos debater a luta pelo adicional de insalubridade de 20%, e também vamos debater com ele uma discussão acerca da municipalização que a Confederação Nacional dos Agentes de Saúde veio de Brasília e fez alguns encontros regionais discutindo a possibilidade dos agentes de saúde do Estado passarem a ser municipal. Então, isso não é viável do ponto de vista jurídico, também não é viável do ponto de vista político. Então, o Sindsaúde tem uma posição contrária a esse encaminhamento da CONAX e nós estamos mobilizando a categoria no Estado todo, nesses 2 meses, para avançar na luta para garantir a mudança de regime, assim como assegurar o adicional de insalubridade, que muitos municípios já pagam, viu, doutor Arruda? Muitos municípios do estado do Ceará já entenderam que esse profissional é um profissional que lida diretamente com pessoas que está em risco a sua saúde, que tem esse direito, mas o estado do Ceará, desde o ano de 2011, que a gente vem fazendo essa discussão no Estado, inclusive na sua gestão. Eu participei de muitas dessas discussões e deixei bem encaminhado aí a solução para algumas das reivindicações do Sindsaúde. Aliás, eu quero reconhecer aqui o trabalho do Sindsaúde durante os 7 anos que eu estive na Secretaria da Saúde, sempre um sindicato de muita luta, mas um sindicato de muita responsabilidade. Eu tive, durante esse período, reconheço que durante esse período nós tivemos grandes conquistas por trabalhadores e algumas ficaram aí pendentes, são essas que você está colocando como continuidade de luta, né? Exatamente. Agora, é 26 de março, né, Baturité? 26 de março. 26 de março é uma quarta-feira, então aí todos que estão na região do nosso maciço de Baturité,
março, dia 26, na quarta-feira, tem um fórum. E as outras cidades? Então, no Cariri será o primeiro, na região do Cariri, que será dia 14, sexta-feira dessa semana. 26 de março é em Baturité, 28 é no Iguatu, 4 de abril em Crateús, 11 de abril é na região metropolitana de Fortaleza e nós encerramos esse calendário dia 25 de abril na cidade de Sobral, com toda a região. Todos esses encontros, a nossa perspectiva é de reunir a região, não é os agentes de saúde daquela cidade, mas sim os agentes de saúde daquela região, porque não é fácil essa conquista, essa reivindicação nossa, doutor Arruda, de mudar o regime deles para estatutário, não é algo fácil, a luta pela insalubridade também não, você viveu isso conosco lá na secretaria. A conquista no meu período foi da estabilização e da licença maternidade, porque era uma coisa impossível, o agente comunitário de saúde visitava as famílias dizendo que a mulher tinha que dar de mamar seu filho 6 meses. E se o agente comunitário de saúde engravidava, o agente comunitário de saúde só podia dar durante 4 meses. Então isso aí foi uma conquista realmente grande. Mas o Ronald tem aqui uma pergunta, Martim? Pois não, Ronald? Ok, Marta Brandão. Eu queria que a senhora explicasse com relação à isonomia entre municípios. Vocês fazem parte do programa Saúde da Família. E se os municípios atendem à isonomia com estados? E se todos os estados têm o mesmo piso, ou o mesmo, o mesmo programa de pagamento, por exemplo? Não, Ronald, não é igual no Brasil inteiro. Os estados não têm uma... E os municípios? Os municípios também não. Isso é também uma luta que o sindicato entende que precisa avançar cada vez mais, que é nessa isonomia. Mas, assim, é uma reivindicação que a gente também... Para quem não sabe o que é isonomia, é a igualdade entre os municípios aqui no Ceará, por exemplo. Exatamente. Os que participam do programa Saúde da Família, por exemplo. Não, Ronald, só para você ter uma ideia, como isso precisa ser uma coisa que deve estar tomando o centro, deve ser o centro da nossa discussão. Tem municípios hoje do Ceará que não paga o salário mínimo estabelecido na Constituição Federal, é ilegal. E tem uns que procuram até fazer legislação municipal para poder oficializar a ilegalidade. Então, assim, quando a gente diz que o trabalhador da iniciativa privada filantrópica ganha muito mal, ainda, porque ganha praticamente salário mínimo, importante essa pergunta, porque tem municípios do nosso estado que não assegura nem isso, e que o sindicato precisa ou fazer a luta política através da greve, ou a luta jurídica para assegurar isso. Então, isso é, assim como o plano de cargos, carreiras e salários, é uma bandeira que o Sindisaúde entende que é preciso avançar, porque só ele é capaz de minimizar essa distorção que existe entre o pagamento, o salário, o vencimento básico dos trabalhadores da saúde. Bom, avisando que esse programa vai estar disponível na internet no final do dia de hoje, toda essa entrevista com a presidenta do Sindicato de Saúde do Ceará, Marta Brandão, vai estar disponível. Eu quero só abrir um parênteses aqui para saudar um grande amigo meu, grande ouvinte, o meu motorista na Secretaria da Saúde, o seu Tarcísio, que hoje é o seu aniversário, seu Tarcísio. Então todos nós... do gabinete, do meu gabinete, todos os profissionais ligaram para mim, eu já sabia que era o seu aniversário, já lhe cumprimentei, mas estou lhe cumprimentando de público, agradecendo aqui o seu trabalho e dizendo que tenha fé que o senhor vai passar por esse momento aí rapidamente e vai ficar bom. Martim, outra pergunta aqui que chega lá de Russas, pergunta o seguinte: deve ser um profissional querendo se filiar, vamos dar uma canjazinha para o Sindisaúde. Quem pode se filiar ao Sindisaúde? Todos os trabalhadores e trabalhadoras do nível médio e elementar, que são contratados ou concursados, se for no município, ou se estiver trabalhando no hospital privado ou filantrópico, laboratórios, clínicas, ou se for consultórios, ou se tiver hoje empregado através do ISGH, né? Podem se filiar ao Sindisaúde. Mas eu vou aproveitar a pergunta do nosso ouvinte para dizer que o Sindisaúde, ele é um dos poucos sindicatos hoje no estado do Ceará que, além de fazer a luta política, que esse é o papel de um sindicato de verdade, que tem seriedade no seu trabalho, é se pautar para defender cotidianamente as conquistas
tem que defender cotidiana e permanentemente melhores condições de trabalho, de vida e de salário para os trabalhadores, mas nós entendemos que a luta política ela é importante e a gente, para estimular também os trabalhadores da nossa categoria a se filiar ao Sindsaúde, é que a gente descentralizou o sindicato. Ok, só para ilustrar a pergunta, quais são as categorias que podem se filiar, nominando? Enfermeiros, médicos, o que é que pode? Perfeito. Para ficar bem claro. Quem pode se filiar ao Sindsaúde? Os auxiliares e técnicos de enfermagem, os auxiliares e técnicos de laboratório, maqueiros, porteiros, que seja contratado pelo próprio hospital, não pode ser de empresa terceirizada, porque aí é outro sindicato, viu? Desde que seja contratado na filantropia pelo próprio hospital, é conosco. Quem não pode se filiar ao sindicato? É mais fácil. Enfermeiro é uma categoria que tem o seu próprio sindicato. Médico é uma outra categoria que tem seu próprio sindicato. Assistentes sociais, fisioterapeutas, enfim, farmacêuticos, que é o nível superior não médico. Foi do nível elementar. Está no município, fez concurso, é o Sindsaúde. Foi para a iniciativa privada, é nível elementar e médio, é o Sindsaúde. Da mesma maneira, o filantrópico. Marta, outra pergunta que chega aqui é um outro profissional de saúde que quer se sindicalizar. Ele pergunta, além do que você falou, o sindicato presta algum tipo de apoio aos seus sindicalizados? Isso veio do seu Pedro Lima, lá da cidade de Itapipoca. Eu vou, na verdade, concluir a pergunta que também era inicial, né? Então, assim, seu Pedro Lima e todos os ouvintes do programa, obviamente, principalmente os que são da área de saúde. O sindicato hoje, o valor da nossa mensalidade, que é importante dizer, é de R$ 18,10, porque é 2,5% do salário mínimo. E os trabalhadores que são filiados ao Sindsaúde têm hoje a área da assistência, assessoria jurídica na área trabalhista, porque nós somos sindicato de trabalhadores, tem que fazer a defesa na área jurídica da questão trabalhista. Nós temos atendimento odontológico em todas as subsedes do Sindsaúde, que estão instaladas na cidade de Crateús, Sobral, Baturité, Crato, Iguatu e Aracati. Então, nas 6 subsedes também tem esse atendimento. O sindicato dispõe hoje de uma área de lazer na cidade de Beberibe, que nós estamos ampliando cada vez mais ela. Esse mês mesmo agora de fevereiro, nós vamos entregar agora um novo chalé para a nossa categoria, que comporta até 30 pessoas, porque é muito espaçoso. Tem vaga. Nós construímos no final do ano passado uma piscina com deck, com churrasqueira, e estamos ampliando porque a nossa vida não pode ser só de trabalhador, de trabalhar, tem que ter o lazer também. E então é isso. Então a gente queria assim convidar todos que não são filiados ainda a se filiar, para encerrar, chamar todos para os encontros dos agentes de saúde que nós já falamos aqui. E dizer que o Sindsaúde não se pauta só pela luta economicista. Nós entendemos que a luta por saúde pública e de qualidade, onde os trabalhadores possam ter condições de trabalho digna, também deve ser abraçada por nós. Bom, quero agradecer à presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, parabenizar pelo trabalho não só da Marta, como de toda a diretoria, saudar todos os sindicalizados, é o 2º sindicato em número de filiados no nosso estado. Fiquem agora com Fernando Maia Louro, Maitino Holanda, um dos mais acreditados programas jornalistas da imprensa cearense. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.